Bem-vindo, fala pessoal, estamos ao vivo, boa noite, estou aqui com o Igor no nosso 39º episódio, muito empolgado, muito feliz de receber aqui meu ex-professor Daniel Takata. Teve uma importância muito grande na minha história acadêmica, porque foi meu orientador e eu tive uma experiência muito gostosa fazendo a monografia. Eu acho que ele foi uma das pessoas que ajudou nesse processo, mas eu já estou falando demais. Antes de abrir a bola para ele, fala aí, Igão, como é que você tá, cara? Boa noite, faça as honras aí, as apresentações, meu amigo. Boa noite, pessoal. 39º episódio. Estamos quase aí fechando a casa dos 40 episódios. Uma boa terça-feira aí, uma boa noite para quem estiver assistindo a gente ao vivo. Sejam todos bem-vindos e lembrando que aqui a gente faz o nosso papo ao vivo na Twitch. Então vocês têm um canal, um chatzinho ali à vontade para vocês. Então se vocês quiserem interagir, se quiserem mandar pergunta, conversar entre vocês, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Então, como o Rafa falou, a gente está muito feliz aqui, sendo dois alunos da ENSE, receber um professor que a gente pôde ter aula e tudo mais, acompanhar ali é muito, muito gratificante, muito orgulho mesmo. Então, boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Igor. Boa noite, Rafael. Não, eu que agradeço o convite. É uma honra muito grande falar aqui, falar com vocês, né? Ainda mais que vocês são da área, né? A gente está em casa. Mas o papo aqui, acho que ele a gente vai viajar bastante por várias outras searas também, né? Com certeza. Com certeza. E aqui no Cabeça, professor, como a gente estava até conversando antes, a gente gosta muito de entender um pouco mais da trajetória, né, do convidado. Então, muita gente olha hoje, Daniel, apresentando lá, a gente viu você nas Olimpíadas bombando lá e comentando e tudo mais, e acha que as coisas aconteceram de um dia para o outro, mas a vida não é assim, né? A gente sabe que é de altos e baixos, muita coisa já aconteceu. Então, conta pra gente aqui, para quem ainda não te conhece, de onde é o Daniel, onde nasceu, quando você era pequeno ali, criança, adolescente, isso já vinha algo na sua mente ligado à estatística e à natação também, né? Pois é, pode parecer um pouco, quer dizer, para quem me conhece hoje, assim, eu sou bem ativo em duas áreas que aparentemente elas são bastante distintas, que são a estatística, né? Eu sou professor na ENSE já faz algum tempo e eu tenho esse trabalho paralelo assim no jornalismo esportivo, na área de natação. Então, pode parecer que as duas coisas são bem separadas, mas tem uma certa relação e, claro, assim, né? O que eu acabei, esses trabalhos que eu tenho feito, onde eu cheguei, assim, é um processo. É curioso, assim, que tem muita gente que me conhece da ENSE, da área da estatística, que não sabe, não tem ideia que eu trabalhe com natação e vice-versa também. Tem gente que me conhece da natação que não faz ideia que eu sou da área acadêmica, assim, sabe? É bem interessante isso. Mas é tudo um processo, assim, e não é uma coisa que a gente está lá, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, falando assim, nossa, em geral, as coisas vão acontecendo à medida que você vai fazendo as coisas que você vai desenvolvendo as coisas que você tem afinidade, que você gosta, né? E, e a trajetória ela acaba sendo consequência disso. É, mas, bom, só voltando lá no começo, como você perguntou, eu não sou. Bom, hoje eu moro no Rio aqui, né, trabalho na ENSE, mas eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, a capital mesmo, e aí quando era pequeno, eu me mudei com meus pais para Natal, e foi lá que eu aprendi a nadar, né? Que foi quando eu era pequeno, assim, aí tinha praia ali perto, né? Uhum. Uma cidade que tem bastante praia e tal, aí, em geral, fim de semana a gente ia na praia e tal, aí meu pai colocou eu e minha irmã na escolinha de natação para aprender a nadar, e foi, né? Aí, então, vai lá, aulinha 2 vezes por semana e tal, aí vai avançando, e, e em casa, principalmente minha mãe, assim, né? Minha mãe, ela sempre foi esportista, assim, esportista, assim, amadora, né? Sim, sim. Mas ela competia em atletismo, chegou a competir em Caramba. basquete também,
disputava os jogos aqui lá em São Paulo, jogos regionais, essas Legal. coisas assim. Nível amador, assim, mas já assim, já não. Que você Levando a precisa se sério. dedicar, assim, você Sim, precisa se sim. dedicar, treinar e tal. E é claro, tá, desde pequeno, assim, eu sempre disputei, sabe? Chegava aquelas épocas de jogos escolares, assim, jogos internos do colégio, todo ano tinha, ia lá disputar todos os esportes e tal, assim, eu tinha muita afinidade com essas coisas. Mas aí acabou que, né, como a natação que era o esporte que eu mais praticava, assim, as coisas começaram a fluir, e aí eu e minha irmã, né, a gente começou a se desenvolver, aí a gente já começou a nadar mais, treinar mais, e, né, entrar na equipe de treinamento lá na a equipe do América, o América, o clube de futebol mesmo, né? O Sim, Uhum. América sim, lá de sim. Manaus. E, e já, Chegou a já- competir, Takata, nesse nível de dedicação? Não, então, pois é, então. Cheguei, Uhum. mas nesse momento ainda a gente estava só começando a nadar e tal, a treinar. Uhum. E já treinava assim 3, 4 vezes por semana e tudo. E aí eu lembro que foi em 1992 assim que teve a Olimpíada de Barcelona, que aí eu tinha 10 anos assim. Aí, aí era foi uma época que eu fiquei muito fissurado assim por acompanhar Uhum. os esportes e tal, e em especial a natação, porque a natação teve uma medalha naquela Olimpíada, né? O Brasil, que foi o Gustavo Borges, e naquela época o Brasil ganhava muito pouca medalha, né? A gente vê hoje o Brasil ganhando 20 medalhas na Olimpíada, naquela Olimpíada foram 3 só, né? Foram 3. E uma delas foi na natação, então é uma coisa que, para quem está começando ali, o Sim. negócio te pega, assim, né? Marca muito. É, Uhum. e aí, bom, paralelo a isso, eu além de gostar do esporte, de nadar e tal, eu gostava muito de ler as histórias também, sabe? Dos Uhum. esportistas e tal. Eu tinha meus pais, eles sempre me deram muito livro, assim, desde que eu era pequeno, e livro, assim, tipo enciclopédia para criança, essas coisinhas, né? E aí tinha Pra uma. galera hoje não sabe, né? Que hoje tem Google, todo mundo no Google. Antigamente, Isso, é isso mesmo. Aí tinha umas enciclopédias e tal, aí tinha uma lá que me marcou, que era a Biblioteca do Escoteiro Mirim, que era da Disney mesmo, né? Era uma série de livros, assim, era tipo 20 volumes, assim, sabe? Você punha na estante, assim, 20 volumes. E aí tinha sessões, assim, sei lá, ciência, história, tinha gastronomia, tinha várias coisas, assim, sabe? Tinha várias sessões, assim, tinha sessão de esporte também. E aí eu ficava lendo aquilo, sabe? Lendo as histórias dos esportistas do passado, e aí então, eu lá com 10, 11 anos, eu tinha uma noção muito boa, assim, sabe, do contexto do esporte no nível de alto rendimento, assim, sabe? Uhum. Sim. O histórico, por exemplo, eu lembro que quando o Michael Phelps, ele disputou a primeira Olimpíada dele, aí ele não ganhou medalha e tal, mas ele já era sabe, um cara Chamava que atenção, né? um cara que já você sabia que o cara a Uhum. qualquer momento ia explodir. Eu me lembro que eu vi uma entrevista com o técnico dele e tal, dizendo que na época ele começou a ser comparado com o Mike Spitz, né? O Mike Spitz, um nadador americano que, que até então era o maior vencedor de medalha em Jogos Olímpicos, né? Uhum. E aí começaram a comparar ele com o Mike Spitz e tal. Aí o Michael Phelps, caramba, quem que é esse Mike Spitz, né? Ele chegou pro técnico, quem que é esse Mike Spitz que estão falando aí? Aí o técnico dele falou, não, peraí, você não sabe quem que é Mike Spitz? Senta aqui que eu vou te explicar. Aí explicou e tal. E aí isso na época me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, o Michael Phelps, que é um americano, né? O Michael Spitz é Aham. americano também. O Michael Phelps, que é um nadador americano, ele não sabia quem que era o Mike Spitz, e eu com 10 anos sabia de tudo do Mike Spitz, sabe? E Já. não só o Mike Spitz, né? Uhum. Vários outros, assim, né? Eu tô pegando o Mike Spitz como
referência porque é só um exemplo de que, sabe, eu era fissurado por essas coisas desde pequeno. Tanto que quando foi a Olimpíada seguinte, que foi em 96, eu já tinha 14 para 15 anos, assim, eu já tinha necessidade muito grande de escrever sobre Que aquilo, sabe? legal, cara. Escrever mesmo, escrever. Aham. Então tinha lá um computador em casa, nessa época, aqueles computadores que, né, daquela época, né, que não Sim. tinha nem internet, né, Uhum. 96, né, não tinha nem internet em casa, então eu via as competições na TV, comprava a revista na banca, né, que saía, revista jornal, né, tal, que saía Uhum. as notícias, eu ficava escrevendo sobre a Olimpíada, meio copiando, assim, né, o que estava escrito Aham. ele ia fazendo um negócio, sabe, eu já tinha essa necessidade, Que assim, sabe, legal, era cara. um negócio. E era com todos os esportes ou com a natação mais expressiva, assim? Então, na época, assim, é claro, eu gostava de acompanhar mais a natação, mas, por exemplo, nessa da Olimpíada de 96, eu escrevi sobre tudo, todos os esportes, todos assim, né? Tipo, Eu lembro que era tipo um diário, assim, que eu fazia, sabe? No dia Aham, tal, sim. né? Era mais focado nos brasileiros, mas eu também colocava alguns destaques internacionais. É, claro, certamente, nessa época, 96, então, 96 meus pais já tinham voltado para São Paulo, né? A gente já Uhum. estava em São Paulo, só que no interior. E aí nessa época eu já estava treinando em Campinas, né, que é uma cidade lá que fica uns 100 quilômetros de São Paulo. É, mas aí já treinando já pesado, sabe? Pesado, Aham. federado, treinando, sabe, a vida dedicada à natação mesmo, assim, nessa época, assim, sabe, Uhum. de acordar, sabe, antes das 4 da madrugada para treinar, Caramba. cara. é, Alimentação toda regrada, essas coisas. isso, aí sai do treino, vai pro colégio, aí sai do colégio, volta para lá, vai fazer musculação, aí depois vai musculação, vai treinar de novo, aí treina até umas 6:30, 7 da noite, aí volta para casa. No tempo que sobra, era, sei lá, tentar estudar um pouco e pronto, né? Uhum. Era, Sim. era assim, era bem desgastante, assim, sabe? Bastante, uma rotina bem desgastante, assim. Mas mas era isso, então assim, eu me envolvi muito com esse lado competitivo na Uhum. natação. Acabou sendo a natação, sabe? Eu acho, assim, acabou sendo a natação meio por um acaso, eu acho, assim, Uhum. por, por eu ter entrado na escolinha de natação lá quando era criança, porque morava perto de praia. Sim. Entendi. Mas acabou sendo natação, como podia ter sido algum outro esporte, assim, sei lá, Aham, os sim. meus pais tivessem me colocado no atletismo, ou no judô, sei lá, Uhum. qualquer coisa, não sei. É, tanto que, assim, eu até cheguei a nadar alguns campeonatos importantes, assim, né? Cheguei a nadar campeonato brasileiro adulto, assim, adulto quando eu Legal. tinha 14, 15 anos, assim, ainda, né? Caramba. Caramba. Tipo, tem até uma foto meio do lado nadando na prova do Fernando Scherer, né? Que Que era maneiro. Nossa. medalhista olímpico, né? Então, assim, com 14, 15 anos eu tinha índice para disputar esses campeonatos assim, né? Mas Caramba. eu nunca fui um grande nadador assim, não, sabe? Eu nunca Uhum. fui um destaque de ser campeão, não, sabe? Eu disputava, competia, tal. Tem algumas medalhas de campeonato paulista e brasileiro, mas não, assim, então eu não era um cara muito talentoso, assim, era mais com muito treino mesmo, assim. Minha irmã era mais, assim, minha irmã era mais, não era nem que era mais talentosa, assim, mas eu acho que a minha irmã ela ainda tinha mais naquela idade, assim, naquela época, ela tinha mais foco, ela tinha mais, sabe, Sua irmã Sim. era mais velha que você? não mais nova, Mais ela é nova? 2 anos e meio mais nova. E ela chegou, aí, assim, a minha irmã chegou à seleção brasileira e Que Caramba, que legal. maneiro, cara. chegou a ser recordista sul-americana, sabe? Então ela conquistou várias medalhas importantes. Aí ela assim, ela tinha uma capacidade maior que a minha Uhum. de foco e concentração, de dedicação, sabe, de dar prioridade àquilo que precisa, sabe, precisa ser Uhum. feito mesmo. Eu já na época eu não era, sabe, claramente eu era diferente dela, assim, sabe, Uhum. mas
Bom, acabei deixando de treinar nesse nível um pouco antes de prestar vestibular, e a minha irmã continuou ainda, Uhum. mas, bom, e aí, bom, já indo para o outro lado, assim, né, eu sempre gostei muito de exatas, Uhum. sempre gostei muito de matemática, e eu sempre, quer dizer, a matéria que eu sempre fui melhor no Sim. colégio, assim, era matemática, depois eu ia bem em física também e tal, mas aí, eu até lembro disso, que até eu costumo até contar essa história quando eu dou algumas palestras assim. Nessa época da Olimpíada de 96, eu estava Uhum. lá no ensino médio, né? Nessa época da Olimpíada de 96, aí tinha um jornalzinho de natação que eu assinava, que Caramba. era o jeito que a gente tinha Receber informação. de ter a notícia. Aham. Verdade. Jornalzinho. Aí eu recebia lá, tal, sei lá, acho que era a cada 2 meses que chegava. Aí, às vésperas da Olimpíada, veio esse jornalzinho, que era tipo a prévia da Olimpíada, Uhum. as projeções, sabe? Os rankings, os favoritos e tal. Era um jornalzinho, assim, bem amador, assim, feito por nadadores também, mas era bem interessante. Aí eu lembro que nesse jornalzinho, aí eu tava vendo, tinha uma tabela, assim, né? Tinha uma tabela com as projeções dos tempos que os nadadores iriam fazer para Uhum. ganhar a medalha de ouro ou para chegar na final, para ganhar a medalha e tal. E aí essa tabela, em todas as provas, assim, provas, né, masculinas, femininas, Uhum. e aí era lá, os 50 metros nado livre, a projeção é para ganhar com, sei lá, 21 segundos e 90 centésimos. Aí tinha máximo e mínimo, assim, sabe? Máximo e Uhum. mínimo, Sim. intervalo, assim. Que tinha o 21,90 e tinha um máximo e mínimo. Ah, mínimo, sei lá, 21,70 e máximo 22,10, sei Uhum. lá. E aí eu bati o olho naquela tabela, eu falei, caramba, que legal isso aqui. É, e lá falava que aquilo lá tinha sido feito por um pesquisador da República Tcheca, eu acho, se não me engano. E, assim, eu tinha claro noção de que aquilo, mesmo, né, eu não tenho a mínima ideia de como aquilo tinha sido feito, eu tinha noção de que aquilo ali era baseado em alguma metodologia para ser, sabe? Sim, sim. Tinha uma regra por trás daquilo ali. Isso. Não era um cara que chegou lá e saiu palpitando, sabe? Aí eu falei, caramba, mas como é que faz isso? Como é que faz isso? E, bom, claro, né? Hoje eu sei que provavelmente o cara usou algum modelo, sei, de série temporal, Uhum. sabe, alguma Sim, modelagem. Mas na época não tinha a menor noção. Naquele mínimo e máximo, certamente era o intervalo de confiança, né? Era o sim, intervalo de sim. confiança. Então, aí eu falei, caramba, mas como é que faz? Aí eu fiquei bem entusiasmado com aquilo, sabe? Porque eu gostava de Uhum. esporte, gostava de matemática, sabe? Sim. E, e eu falei, caramba, eu preciso aprender a fazer isso de alguma maneira, assim, mesmo sem, sabe, sem ter a menor ideia Aham. de onde ir, sabe? Tal. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, por algum tempo. E, e eu acabei entrando na Unicamp, curso Uhum. de estatística. Aliás, inclusive, eu entrei meio por acaso com estatística, porque assim, eu não tinha muita noção do que eu queria na época. Aham. É um momento Assim, difícil, né? De escolha, né? é, muito. Você sai do colégio sabe, sai lá do ensino médio, sabe, ter que escolher uma carreira, sabe? Sim. Às vezes você não tem muita maturidade para isso. Tem gente que dá sorte. Quer dizer, eu acho que eu até acabei dando sorte, assim, de. Você se encantou logo, professor? Ou foi ao longo do curso que você foi se identificando? Então, eu acho que o ponto, assim, de que eu. É porque eu entrei na estatística ainda meio indeciso, assim, sabe? Passou o Sim. primeiro semestre. Mas você estava pensando em fazer o que além de estatística? Ou você É só não porque, tinha certeza? porque, na verdade, eu nem prestei. Minha estatística não era a primeira opção. Uhum. No vestibular da Unicamp, você selecionava primeira opção, segunda opção, terceira opção. Entendi. A gente tinha colocado em engenharia de computação, a primeira opção.
estatística, eu não lembro se estatística era minha segunda ou terceira opção. Aí eu acabei não passando em engenharia de computação, passei em estatística, mas eu ainda estava assim com a ideia de, no primeiro semestre, ver como é que era e eventualmente até fazer um cursinho junto com a faculdade, para se fosse prestar vestibular de novo no final do ano, para alguma outra coisa, não sei. Mas no segundo semestre, que aí eu fui. Porque no primeiro semestre tem as matérias lá de introdução, Sim. cálculo, né? Uhum. E aí no segundo semestre que teve probabilidade 1. E quando teve probabilidade 1, que eu gostei do negócio, sabe? Aham. Probabilidade 1. Eu não sei se isso é muito usual. Acho que não. Acho que não. Talvez a pessoa ela se entusiasme mais quando ela tenha contato mais com as disciplinas mais práticas, né? Talvez. Sim. Mas no meu caso foi probabilidade, sabe? Que eu não sei, porque o primeiro semestre foi interessante, assim. Fiz a disciplina de introdução à estatística, até, né? Uhum. Assimilava bem as coisas e fiz a disciplina de cálculo, que eu gostei também, apesar de ter, sabe, meio que algumas coisas meio que, sabe, até eu passei bem assim, mas não foi um curso que eu, digamos, nossa, saí manjando tudo de cálculo, não. Assim. Entendi. Mas no segundo semestre, em probabilidade, quando eu comecei a fazer probabilidade, assim, eu comecei a, não sei, a compreender aquilo, sabe, de um Aham. jeito que não estava acontecendo comigo, por exemplo, em cálculo, sabe? Ficou, de Legal. repente, mais palpável com alguma coisa que você via no dia a dia, É. fazer alguma ligação. É, talvez, acho que sim. Mas eu gostei acho que o que eu gostei foi do raciocínio mesmo, sabe? Do Uhum. raciocínio Sim. probabilístico. Sim, Porque o sim. raciocínio probabilístico ele é diferente. Ele é Sim. diferente do usual, assim, né? É aquela coisa, né? Eu li em algum livro, assim, eu não lembro exatamente qual livro que eu li, explicando sobre esse aspecto do raciocínio probabilístico, que o raciocínio probabilístico ele não é uma coisa intrínseca nossa. Ele não fez parte da nossa evolução, Sim. sabe? Tem vários comportamentos nossos, várias maneiras de pensar que a gente tem que foram desenvolvidos ao longo da evolução do ser humano, sabe? Sim. Várias coisas dessas do tipo que às vezes você não tem muita explicação, por exemplo, quando você vai, por exemplo, num restaurante, sei lá, tem um restaurante, tem dois restaurantes, aí um que tem uma fila enorme, outro que não tem fila. As pessoas tendem a ir para aquele que tem fila, né? Mesmo sem saber de nada, assim, né? Mesmo sem, se você tiver que escolher um restaurante, qual você vai? Aí, em geral, a pessoa fica mais tentada aí no que tem fila, porque isso é um comportamento, né? Isso é meio automático do ser Uhum. humano. Foi Sim. moldado lá quando o ser humano ele ainda era, sei lá, por exemplo, o ser humano o que eu estou querendo dizer é que a gente é Maria vai com as outras, né? É Porque um. o ser humano ele foi moldado a isso, né? Quer dizer, lá, Uhum. lá quando a gente estava lá, quando a gente vivia nas. Sendo caçado, né? Quanto Isso, mais grupo, exatamente, mais chance a gente tinha de sobreviver, né? isso mesmo, né? Então era aquela coisa, se você estava lá, você estava lá sozinho lá, tal, aí passava um grupo correndo, um grupo de pessoas correndo. O que você faz? Você sai correndo também, Corre porque pode estar junto. vindo um leão, né? Pode estar vindo um leão. Você não vai ficar Sim. esperando, você não vai ficar Exato. putz, analisando, não, aqui não Uhum. tem leão, não deve ser nada. Não, você vai sair correndo, porque você não Uhum. sabe, né? Então, isso por milhares de anos, né? Sim, Milhões de sim. anos. E, então, esses comportamentos, assim, que a gente tem vários comportamentos, assim, mas só que o raciocínio probabilístico, não. O raciocínio probabilístico, ele faz parte da nossa rotina, assim, faz uns 200, 300 anos só. Não é um tempo suficiente para ser incorporado né, Uhum. a nossa Será, natureza, assim. será algo Então, quase intuitivo, né? Muito longe isso disso, né? é longe de ser intuitivo, né? Longe de ser intuitivo. Tanto que muitas decisões são tomadas baseadas em, sabe, em raciocínios probabilísticos totalmente equivocados, assim, sabe? As pessoas
elas têm medo, por exemplo, de viajar de avião porque viram um acidente, sendo que elas não analisam que o acidente acontece uma vez a cada, sabe? Não, e Perfeito. isso daí confessar, mesmo sendo estatístico, esse medo eu não consigo tirar de mim. Eu entro no avião e fico pensando, não, gente, mas a probabilidade de acontecer, né? Pô, no carro, eu ando de carro, é bem pior. Mas é difícil, é difícil. Pois é. Até, de avião, assim, o último acidente que teve com o avião comercial, se não me engano, que eu estava vendo os canais de aviação, foi em 2007, aqui do Brasil. Caramba. Claro, teve acidente com voos fretados, assim, né, que são voos sim. mas voos comerciais, que você vai lá no aeroporto, daí pega o avião, né, você paga e, né, tal. Esses sim, que são mais regulados e mais tem uma segurança maior. Em 2007, foi um acidente lá acho que foi da TAM, lá do aeroporto de Congonhas, né? Sim. Então, mas é só para, tô falando sobre isso porque só para ilustrar essa, só para voltar lá, esse raciocínio probabilístico acho que foi o que me pegou na época, sabe? Sim. Você compreender essas, sabe, esses aspectos. Claro, no curso de probabilidade, vocês sabem bem, é muita teoria, Sim. mas claro, né, você vê ali, tem os problemas aplicados e tudo, e aí foi aí que eu acho que sabe, Virou a Foi chave, né? fisgado. foi. Isso acabou me ajudando também, porque eu comecei a ter curso assim, de probabilidade, acabou me ajudando nas outras disciplinas também, por exemplo, como cálculo 2, sabe? O cálculo 2 foi muito melhor que o cálculo 1, é muito melhor, assim, sabe? E aí foi. Até uma coisa que aí depois eu fui fazer probabilidade 2, né? Eu sempre achei, apesar de eu ter tido muita afinidade com probabilidade, eu sempre tive mais facilidade em inferência, sabe? Então, quando chegou em inferência, eu tive, sabe? Não é nem que eu gostava mais ou menos, mas eu senti que eu tinha mais facilidade, assim. Então, assim, eu falei, poxa, se inferência eu tenho essa facilidade, assim, de compreender os conceitos, eu acho que realmente É o caminho, né? o curso certo mesmo, né? Você Inferência. lembra de quando você fez o seu primeiro estágio? Chegou a estagiar? Eu não sei se todas eram obrigatórias. Não. Estágio eu não fiz. Eu fiz iniciação científica. Eu segui uma carreira Legal. acadêmica mesmo, sabe? Assim, Entendi. mais tarde eu fui para o mercado, trabalhei em empresa privada e tal, mas nessa época da Unicamp, eu meio que segui uma trajetória meio acadêmica mesmo, sabe? Bacana. Eu até prestei lá dentro da Unicamp mesmo, eu fiz alguns trabalhos de consultoria, sabe? Para empresa júnior, para algumas empresas que entravam em contato lá, que a gente aí desenvolvia alguns trabalhos e tal. Só que não era um estágio propriamente dito, né? Eram Uhum. trabalhos assim, tipo Sim. consultorias, né? Tive esse contato com esse tipo de trabalho, mas eu fiz iniciação científica e acabei entrando, emendei direto no mestrado. Mas uma coisa que eu acho legal é que vocês lembram que eu falei para vocês aquela tabela de tempos de natação lá que eu vi no Uhum. jornalzinho, né? Sim. Quando eu entrei na faculdade de estatística, eu falei, não, eu preciso aprender a fazer isso, né? Preciso aprender. Né? E aí naquela época, né, eu entrei na faculdade, eu entrei na Unicamp em 99. Então, assim, a internet ainda Gatinhando. funcionava, tal. E aí eu falei, não, não, e interessante que eu tinha noção que eu precisava de dados, sabe? Precisava de dados. Eu falei, não, eu preciso de dados aqui, eu preciso de dados de tempo de natação, sei lá. Aí eu ia lá na biblioteca da Faculdade de Educação Física da Unicamp, ia lá, e tinha umas revistas de natação da década de 80 lá, 90, americanas, né, eles assinavam. Aí eu pegava, abria essa revista e ficava copiando os tempos dos tempos a cada ano, assim, sabe? Aí Nossa, eu, é, aí caramba. eu acabei, vocês veem, né, que é uma coisa que eu fazia na época,
é tipo de coisa. Por que você fazia isso? Porque você queria virar um estatístico do esporte? Porque você queria virar um comentarista de natação? Não. Te Pensava interessava, absolutamente. né? Te agradava. Exato. Que maneiro. Era aquela coisa que fala, nossa, que legal isso, eu vou lá, né? Vou fazer, quero Aham. ver o que vai dar. E aí eu montei uma base de dados lá, humilde, né? Mas, mas é tipo uma série temporal, assim, de tempo de natação. E à medida que ia evoluindo o curso, eu ficava tentando, né, procurar métodos para, sabe, Aham. explorar aquilo. Eu Ferramentas lembro, novas, né? eu lembro que acho que talvez a primeira vez foi no curso de cálculo numérico, acho. Que aí aprendia como fazer interpolação, né? Interpolação Uhum. Sim. de função, né? Tem os dados lá assim. Claro, obviamente que depois eu vi que aquilo não servia para nada, para aquele meu conjunto de dados. Se você ficar interpolando, né? Interpolando, né? No... mas sabe, era. Aí eu falei, bom, vou interpolar para ver o que acontece, mas aí isso aí. Aí vai no. Você aprende, sei lá, ajustar uma regressão, um, um software, Uhum. e aí você vai avançando, aí você aprende sei lá, um modelo linear generalizado, aí um modelo de séries temporais e tal. Então, na verdade, esse conjunto de dados ele me acompanhou quase durante a faculdade inteira. Eu queria, então, cada vez que ia evoluindo no curso, eu ia tentando aprender ferramentas para ajustar e fazer aquelas previsões. E, assim, apesar de eu não ter usado esse conjunto de dados para nada formal, assim, nenhum trabalho formal, isso me deu um gosto muito grande por modelagem, sabe? É isso que eu Uhum. falei, se estimulou, né? Porque isso É, às vezes você tá vendo a matéria ali e você não consegue trazer pra prática, e você já tinha Uhum. um banco de dados ali com algo que você queria trabalhar, então aquilo era instigante, né, de ficar aplicando. Que legal. é, eu também, né? Iniciação científica, eu já trabalhei com modelos de séries temporais, né? No mestrado também era séries temporais com redes neurais, e, e, então, e o fato de eu ter, sabe, empenhado para estudar os modelos, para, né, em parte, querer fazer as previsões nesse conjunto de dados de natação, acho que foi muito útil, assim, sabe? Foi muito útil, porque era uma Uhum. motivação mesmo, assim, sabe? Uma motivação que vinha de dentro para fora, né? Não era de fora para dentro, né? Uhum. Sim. Então, acho que isso no final das contas faz a diferença. E eu acho que essa é eu acho, eu considero essa uma grande vantagem da estatística, sabe? O fato de você poder aplicá-la nas mais diferentes áreas e, assim, se você tem afinidade com, sei lá, tem afinidade com a área de finanças, pô, dá Sim, para sim, modelagem estatística. sim. Eu gosto de, sei lá, da área de biologia, pô, modelos Sim. estatísticos para biologia, tal, bioestatística, Uhum. na medicina, na economia, sabe, na meteorologia, sabe, basicamente em qualquer ramo, sabe, você consegue. Então, pode ser uma motivação muito grande. Eu lembro que há uns 3 anos, eu acho, lá na ENSE, no dia do estatístico a gente estava fazendo um evento lá para celebrar o dia do estatístico, aí foram alguns ex-alunos da ENSE foram dar palestra lá para falar como é que eles estavam no mercado de Uhum. trabalho, como é que era o trabalho deles e tal, e um deles, ele tinha estudado na ENSE. Eu cheguei a dar aula para ele, né? Foi logo quando eu entrei na ENSE, lá em 2009, e, e o apelido dele na ENSE era Filme. Ele chama André, né? Mas o apelido era Filme, porque ele gostava muito de cinema e tal. E, e dizem também porque ele parecia o Shrek. E aí já não. Eu sei quem é agora. Ah, Então você conheceu Sim. o André Scofano, né? Aham. E aí bom, ele gostava muito de filmes e tal, e ele estava trabalhando no Telecine, né? No Telecine, estatística no Telecine. Na época ele estava desenvolvendo a plataforma de streaming do Uhum. Telecine. Mas você imagina um cara desse, um estatístico, trabalhar, né, um cara que adora cinema, adora filme, trabalhar no Telecine.
O Sim. cara tem uma Maravilhoso, né? motivação, o cara tem uma motivação extra, assim, o cara vai saber muito mais sobre o aspecto, o aspecto da empresa, o aspecto da indústria que ele está envolvido. Uhum. Isso certamente vai ajudar muito ele. Eu acho que, né, essa é uma grande vantagem da estatística, sabe? Essa possibilidade de trabalhar em diferentes áreas. E é Sim. o que eu acho que estão percebendo hoje, né? Hoje está muito na moda quando falam de cientista de dados, estatística, tá tudo tá mais em voga agora. E eu acho que é isso, as empresas estão começando, empresas de uma forma geral, né? As áreas de uma forma geral estão começando a entender a importância, né? E aí acaba sendo bom para os dois lados, tanto para as empresas e para as áreas, mas também bom para os estatísticos, né? Que podem atuar, tem mais áreas para poder atuar e áreas que você vai poder ter onde atuar, como que remunere legal também e tudo mais. Então, acho que todo mundo ganha, né? Isso eu lembro que, falando como aluno, eu lembro que foi uma virada de chave, assim, na faculdade. O entendimento de como a estatística poderia ser aplicada em tudo, sabe? Então, quando isso começou a ser mais falado, e isso é um pouco da parte teórica que trouxe isso também, e mostrar as aplicações no dia a dia, isso foi muito. Foi aquele, quando explode, aquele meme, né? Que explode a cabeça, assim. Então, Sim. foi muito legal. Professor, queria perguntar para você, professor, desculpa se eu te cortei. Não. Eu sei, né, como você citou aqui, que você teve experiência no mercado privado, mas eu não sei se foi muito tempo ou não, e eu queria saber se você voltou para o meio acadêmico ou foi algo que aconteceu em paralelo, e por que que não seguiu? Porque você realmente era muito apaixonado pela área acadêmica, de estudar cada vez mais os modelos, como você falou, seu mestrado, seu doutorado, ou foi algo mais assim, a experiência no privado que não foi legal? Ou Não, a experiência no privado foi bem legal, foi? assim. Depois de eu terminar o mestrado, eu fiquei, sabe, acho que quase 3 anos, acho, Uhum. numa seguradora, que é a Zurich. Aham. É E, legal. e fiquei lá em São Paulo, né? Uhum. E eu gostava bastante do trabalho, assim, sabe? Eu gostava bastante do trabalho, sabe? Calculando reservas, IBNR, Aham. Sim. né? Precificação e bases de dados. Trabalhava muito com SAS, né? Sim, sim. Bases de dados enormes, né? Uhum. E, não, eu gostava bastante do trabalho, do ambiente lá, sabe? Uhum. Mas assim, eu só na época eu eu que foi assim, eu trabalhei lá até 2008 e aí em 2008 abriu o concurso para ENSE. E aí eu acabei prestando assim o concurso para ENSE, mas assim meio sem saber assim na época se era exatamente assim. Eu prestei porque eu achei interessante. Na verdade, assim, eu não tinha tanta expectativa de ser aprovado, porque eu tinha mestrado e eu sabia que eu ia concorrer com gente com doutorado, Uhum. que aí ou que tivesse cursando doutorado. Então, primeiro que as pessoas elas já estavam inseridas no ambiente acadêmico, porque eu estava um pouco distante já, fazia uns 3 anos. As Aham. pessoas elas estavam, né, estudando e tudo. Sim, sim. E estavam eventualmente publicando, né, em periódicos científicos, que isso também conta pontos no concurso, e também pelo fato de, eventualmente, alguns concorrentes terem doutorado, e também isso conta muito pouco, né, no concurso. Mas eu prestei, acabei passando, é, e aí eu resolvi vir mas assim, mas não era uma coisa que eu falava, nossa, quero, sabe, sou apaixonado pela área acadêmica. Na época eu não pensava nisso não, sabe, era mais uma coisa de, não sei, eu queria experimentar uma coisa Que nova, assim, legal. sabe? Tanto é que foi muito louco. Eu nunca tinha vindo para o Rio, né? Quer dizer, tinha vindo só passeio, assim, sei lá, umas 2 vezes, não sei. E aí eu me mudei para o Rio, comecei na ICE no começo de 2009, e, e aí eu fui, né, fui aprendendo na marra, assim, sabe, a trabalhar na área acadêmica.
Uhum. Ser professor e ser orientador e essas coisas, porque assim, você aprende assim, na marra mesmo, assim, né? Você aprende, Não você tem aprende na uma marra. matéria na faculdade que te prepara para esse tipo É, de exato, desafio, né? exatamente. Então, assim, para quem até faz doutorado, assim, para quem faz doutorado, ainda tem alguma certa preparação, porque tem estágio de docência, Uhum, você dá aula, eventualmente, em conjunto com o professor, sabe? uhum. Mas no mestrado, em geral, não tem, não. Então, no meu caso, foi, sabe, foi meio brusco, assim. Entendi. Mas aí eu acabei tomando gosto, tá, sabe, pela área acadêmica, ao longo dos anos. E, e, e assim, não é aquela coisa que fala, nossa, eu fui para a área acadêmica e devia ter vindo antes e me arrependo de ter trabalhado na área. Não, não, Ah, longe que disso. legal. Não é esse Entendi. negócio que até assim, eu não descarto nada, inclusive, assim, sabe? Uhum. Não é aquela coisa, não volto mais Uhum. pro mercado de, sabe, para empresa privada. Não, não tem isso, sabe? Não tem isso. Entendi. Eu tenho boas lembranças daquela época, aprendi bastante, assim, sabe? Mas acabei, né, ficando na ENSE, e aí várias coisas acabaram acontecendo. Fiquei na ENSE de 2009 a 2014, aí eu tirei uma licença para fazer doutorado, fiz Uhum. doutorado na USP, aí eu voltei no final de 2017 para a ENSE, né, então fiquei afastado um pouco menos de 4 anos fazendo doutorado. E acabou que várias coisas aconteceram também, pelo fato de eu ter vindo para o Rio, sabe? Pelo fato de eu Uhum. ter vindo para o Rio. Provavelmente, se eu não tivesse, se eu não estivesse no Rio, talvez eu não tivesse desenvolvido, por exemplo, esse trabalho que eu tenho de comentarista no Sport TV. Esse era o ponto que eu ia perguntar, onde chegou É, esse momento? é. Então, porque o que aconteceu foi o seguinte, aí voltando lá, quando eu era criança, que eu falei Uhum. que eu gostava de ler, né, já tinha uma necessidade de escrever sobre, né, sobre as histórias dos esportes. Isso não parou, sabe? Isso não parou. Eu Uhum. estou falando, sei lá, da Olimpíada de 96, que eu estava fazendo isso, por exemplo. Aí já em 96, eu lembro 97, 98, que eu comecei é, justamente esse jornalzinho de natação que eu falei para vocês, tinha um site, né? Que era o Uhum. site, que era um site de natação que tinha no Brasil. Aí eu fazia os comentários lá, e eles gostavam. Aí eles me chamaram para escrever para o site, sabe? Isso, Sim. isso, Que já, legal. isso depois de um tempo, em 2000, assim, mais ou menos. Eu já estava na faculdade. Eu comecei a escrever para o site, e as pessoas gostavam do que eu escrevia. Aí eu lembro que em 2004, pela primeira vez, me chamaram para escrever para uma revista, sabe, de Caramba, que natação, legal. que estavam lançando na época. E aí eu escrevi, né, para essa revista, e nos anos seguintes escrevi para uma outra revista de natação também, em conjunto com esse site. Criei um blog na época de natação. E aí, em 2008, teve a Olimpíada, né, em 2008. Também colaborei com outros sites e escrevi para uma outra revista. Sempre assim, nunca um negócio muito fixo, esses negócios de revistas, de sites, Uhum. assim, eram esporádicos, assim. Esporádicos, assim, né? Era frequente, mas era meio freelance, assim, uma Sim, coisa assim. sim. E em 2009, o Sport TV, aí em 2009 o Sport TV entrou em contato comigo para eu fazer, tipo, eu trabalhar por trás das, assim, não é trabalhar por trás das câmeras, mas meio para eu fazer uns levantamentos. Porque na época eu já tinha esse negócio de fazer os meus textos, as análises baseadas muito em rankings e levantamentos e em números, Uhum. né? Números, Sim, análises sim. quantitativas mesmo. Certo? Totalmente a ver com a minha formação, sabe? Sim, sim. Totalmente a ver com a minha formação. Não é porque eu não usava modelos estatísticos, essas coisas assim, que eu falava, então você não usa estatística. Não, eu uso sim. A gente, né, o fato da gente ser estatístico faz com que a gente tenha assim,
facilidade de manipular dados, de, Sim, sabe, sim. tabelas e, Uhum. sabe, colocar informação importante onde ela tem que estar, sabe, para ser visualizada de uma melhor maneira, observar alguns padrões, assim, e tal. Sim. Isso é uma coisa, claro, uma coisa que você adquire com experiência, mas o estatístico ele tem em geral, tem essa vivência, né? Em 2009, o Sport TV me chamou para fazer esse tipo de levantamento para o Campeonato Mundial de Natação e para os comentaristas que trabalharam nesse campeonato terem como base, sabe? Uhum. E aí eu fiz. Em 2010, aí eu fui chamado para aí sim, para entrar para uma revista de natação, a Swim Channel, que existe até hoje. E Uhum. ela começou em 2010 e aí eu era fixo, né? Eu era fixo na revista, escrevia toda edição e tal. E aí foi, né? Foi indo aí pela revista em 2012 eu fui cobrir a Olimpíada de Londres. Legal. Que maneiro. E esse negócio, né? O fato de eu estar na ENSE, tipo, tem que tirar férias da ENSE para ir lá. Você tirar férias para trabalhar, né? Sim. Mas eu nem vi aqui como trabalho, sabe? Eu vi aqui como trabalho. Aí eu cobri uma Olimpíada, que foi um negócio para mim espetacular, porque eu sempre sonhei em assistir uma Olimpíada, e Uhum. logo de cara eu fui cobrir uma Olimpíada credenciado, assim, sabe? Então, Nossa, que maneiro. Incrível. com a possibilidade de você estar lá, é, sei lá, ir nas entrevistas coletivas Uhum. e perguntar e conversar com os atletas. Isso era uma questão que eu tinha, o Takata, para te perguntar. Eu às vezes fico vendo, né, acompanho o seu trabalho, mas aí talvez eu que seja muito bobão, né? E aí eu queria perguntar para você, porque, pô, a trajetória que você descreveu, pô, começou criança, completamente apaixonado pelo esporte, aí eu me colocando no seu lugar, eu fico vendo às vezes assim, caraca, ele tá numa transmissão com a Joana Maranhão, ele tá trocando ideia com não sei quem. Essas coisas mexem muito, professor? Ou já mexeu em algum momento? Ou não? Não, é tranquilo, é profissional e eu que vislumbro mais aqui vendo de fora. Depende, assim, Depende. sabe? Que assim, eu lembro que quando eu comecei, lá para 2000, sei lá, 2000, sei lá, 2004, por exemplo, não, Aham, 2004, que eu já tinha escrito em algumas revistas e aí algumas pessoas já me conheciam, assim, o pessoal do meio, né, da aham, natação, sim. os atletas, né. Aí eu, sabe, aí eu ia assistir alguma competição de natação e aí, eventualmente eu interagia com alguns desses atletas que foram para a Olimpíada, né, Aham, sei lá, sim. para a Olimpíada de 2004, por exemplo, sabe. Aí na época eu falei, caramba, né, eu ficava um pouco, sabe, um pouco, nesse caso que você falou, assim, até meio deslumbrado, assim, eu falei, caramba, Aham. esse cara veio falar comigo, né. Aham. Eu lembro de um cara que é até o Eduardo Fischer, né, que ele nadava peito e disputou 2 Olimpíadas, ele nadou aquela Olimpíada de 2004, sabe, o cara é medalhista pan-americano, medalhista do Aham. campeonato mundial, ele veio conversar comigo no campeonato lá, eu falei, caramba, o Fischer tá vindo falar comigo, sabe, Que esses, maneiro. esse negócio. Mas, assim, mas ao longo dos anos, por exemplo, comecei a escrever em revista, em site, tudo, Aham. e aí, principalmente, em 2012 eu fui cobrir a Olimpíada. Logo em seguida, no mesmo ano, o Sport TV me convidou para comentar uma competição, pela primeira vez, né? Assim, no Sport TV eu não sou contratado no Sport TV, né? Em geral, eu sou convidado, assim, né? Sou convidado, não tenho nenhum vínculo com o Sport TV. Mas é uma coisa que já faz quase 10 anos, né? Pois é. Então, Sim. É uma parceria já, né? É. é, é. Então, então, aí eu comecei a comentar a competição do Sport TV. Obviamente, eu, comentando competição do Sport TV, passa a ser um nome conhecido na Sim. comunidade da natação, sabe? Uhum, Não sim, tem sim. como, né? E aí as pessoas vão te conhecer e vão saber quem você é. E aí você vai nos eventos, principalmente nas competições, assim, sempre quando tem competição que eu possa ir, eu vou, sabe? Eu vou assistir. Aham. Competição aqui no Rio, se tem algum campeonato, eu vou, tá? É, aí a interação passa a ser maior ainda, né? Ser Sim. maior. Então, assim, como você falou, por exemplo, nessa Olimpíada, né? Eu tô lá junto com a Joana Maranhão, Sim. sabe?
Nesse estágio já não, sabe? Já não. Já tá Já é mais uma coisa. acostumado, né? Mais acostumado. E até porque, no caso específico da Joana, eu já converso com ela há muito tempo. Muito assim, tempo, né? já troco ideia com ela já há algum tempo. E então, uma ocasião específica foi assim, na época que eu nadava, lá na década de 90, o grande nome era o Gustavo Borges. Gustavo Uhum. Borges era sabe, ganhou 4 medalhas olímpicas, até hoje o nadador com mais medalha olímpica no Brasil. Então era assim, era o cara um extraterrestre, assim, sabe? Era um super-homem da natação, né? Aham. Coisa. E aí assim, depois que eu entrei nesse mundo de trabalhar nessas coberturas esportivas, aí passei a ter um certo contato com ele, mas ainda assim, é aquela coisa assim, pô, cara, é o Gustavo Borges, né? É meio Você não se, esquisito, né? você não se aproxima muito, assim, meio até inconscientemente, assim, sabe? Você fica Que meio, maneiro. pô, eu não vou, cara, o Gustavo Borges, eu não vou encher o saco do cara, né, velho? Né? Pô, deixa ele lá. Sim, sim. Então, assim, às vezes encontrava ele, assim, em competição de natação, coisa assim. Claro, ele já aposentado, porque ele é comentarista, né? Ele é Sim, comentarista sim. da Globo e tal, então cumprimentava, assim, e tal. Aí, um belo dia eu tô aqui, eu tava em São Paulo, né? Um belo dia eu tava lá em São Paulo, aí eu recebi uma mensagem dele no Caramba. Facebook. Foi, e aí, vamos tomar um café? Eu falei, nossa, né? Caraca. Mas do Demais. nada, assim, do nada, do nada. Falei, pô, vamos marcar um café, vamos trocar uma ideia. Eu falei, nossa, vamos, né? Vamos trocar uma ideia aí e tal, pô, conversar. Aí eu fui, sabe, pô, será que é o São Boys mesmo, né? Nossa, que maneiro, que experiência louca. Não, deve ser uma quebra. Porque você fica sempre com o pé atrás, né? Eu fico imaginando como fã, assim, independente do que seja no esporte, seja na música e tal. Ter essa proximidade é algo que mexe com a gente, né? Não tem como. E é engraçado, assim, porque, como eu falei para vocês, né, em 92, quando eu estava lá, a primeira Olimpíada que eu acompanhei, assim, um pouco mais vidrado. O Gustavo Borges foi a única medalha da natação, então já foi um cara que começa a ver e se inspirar, e aí durante todos aqueles anos, né, 92, 93, 5, 6, 7, 98, era o cara que, sabe, que estava ali, um dos principais nomes da natação do mundo, o cara batendo recorde mundial, ganhando medalha em Olimpíada, Sim. e, e aí você, né, aí é uma coisa bem, sabe, de repente o cara te chama para tomar um café, É né? diferente. Aí eu fui lá, tal, aí a gente conversou. Na verdade, o que ele queria me conhecer mesmo, É sabe? mesmo? Ele Legal. queria falar, pô, você comenta o Sport TV, você tal, só que a gente nunca conversou direito. Nossa, E que aí, legal. ele queria sabe, um negócio meio de camarada mesmo. Poxa, que legal. Foi. Aí, sabe, bom, a partir dali, tive mais contato com ele, sabe? Fizemos algumas coisas juntos. E é interessante isso, né? Você pensar que lá, sei lá, na Olimpíada de 96, 2000, estava lá assistindo ele, o Fernando Scherer, um pouco antes o Ricardo Prado, quando eu cheguei a assistir, mas era Uhum. uma inspiração. E anos depois você, sabe, tem contato com todos eles, sabe, Sim. tem o WhatsApp de todos eles, né? Se eu quiser, posso mandar uma mensagem para os caras agora, assim, oi, aí, como é que tá, né? Tá. Maneiro, maneiro. Então, claro, quando você está no meio, assim, você se acostuma, né? Se Sim, sim. acostuma, você passa. Mas ainda com muito respeito, né? Você Uhum. ainda tem muito respeito por essas pessoas, sabe? Inclusive, nessa Olimpíada, quando eu estava transmitindo com a Joana Maranhão, eu até falei na transmissão que era uma honra muito grande estar fazendo a transmissão com a Joana Maranhão, e aí relembrando a prova dela, que ela chegou à final da Olimpíada em 2004, assistindo pela TV, e eu lembrando dela, sabe, foi o melhor resultado da natação feminina do Brasil até então, na história. E eu lembrando dela, eu assistindo aquela prova,
E aí agora eu estou comentando aquela mesma prova, né, 400 metros medley na Olimpíada, lá dela, sabe? É uma coisa assim, sabe? É muito, sabe? É muito gratificante, sabe? No sentido de que é uma honra mesmo. Sim. Ah, não tem outra palavra para expressar isso. Então é uma admiração, principalmente por eu, como eu falei para vocês, né? Aquela coisa que eu falei para vocês de que eu sempre via a minha irmã como uma pessoa com mais foco e disciplina que eu, sabe? Então eu já sempre admirei muito a minha irmã por causa disso. E aí quando você passa no nível de natação olímpica, o cara foi para a Olimpíada, o cara ganhou medalha na Olimpíada, mas é um nível de comprometimento e dedicação, disciplina que esse cara teve, né? Então não tem como você não admirar esse cara, sabe? Sim. Pessoa. Então, tá junto com essas pessoas e poder interagir, sabe, trocar ideia, trocar experiência, é muito legal mesmo. Nossa, deve ter sido muito único. E eu, aproveitando também esse contato, lá nas Olimpíadas de 2012, você também tinha contato com outros atletas de fora do Brasil? E como é que é essa recepção também com vocês ali? É a mesma coisa ou não? Eles são mais fechados? Porque eu até, a partir das últimas Olimpíadas agora, comecei a seguir uma galera da natação, mas assim, que eu nem conhecia. E aí você vê que tem uma interação entre os atletas ali de diversos países e tudo mais. É uma coisa que, por não ser um esporte aqui no Brasil como o futebol, por exemplo, que a gente sabe que tem e tudo mais, para mim foi uma surpresa. E aí você vê ali uma Uma naturalidade, um comunidade muito contato, uma unida, né? comunidade muito unida, e eu não sei como é que é isso, né? Tem a rivalidade, mas também tem essa comunidade bacana. Como é que era para você ali como cobrindo aquelas Olimpíadas e esse contato? Era fácil o acesso, não? Assim, eu estava lá no papel de jornalista. Então, assim, o contato que eu tinha com os atletas era profissional, assim, sabe? Era profissional. O cara passava ali na zona mista, ia na entrevista coletiva, às vezes eu fazia algumas perguntas para eles, Aham. mas era um contato distante, assim, que eu não, sabe? Não tinha, claro, já na época de 2012 eu conhecia alguns atletas brasileiros já, e aí encontrava eles ali eventualmente, aí conversava, mas aí conversava já por conhecer, né? Por conhecer. Com os de fora não, né? Não tinha essa proximidade, sabe? Mas assim, não tinha essa proximidade por eu não conhecê-los, sabe? Eu não, sabe, nunca tinha encontrado. Mas o fato é que a natação, ela é um esporte muito não é, né, digamos, assim, não é um esporte do mainstream. Ele não está na mídia o tempo todo, a natação, sabe? Uhum. Os nadadores não são estrelas. Estrelas, quando eu digo, eles não são celebridades, né? Não são. Tirando uma exceção ou outra, mas na maioria dos casos não é. É bem diferente do futebol, por exemplo, bem diferente de basquete dos Estados Unidos, sei lá, essas coisas, bem diferente. Então são pessoas que, sabe, eles não são gente como a gente mesmo, sabe? Sim. Não tem aquela vida de, sabe, eles não têm, De eles popstar, não, né? não, eles não ganham milhões de dólares por ano, sabe? Não, sabe? Então, então, nesse sentido, sim, é uma comunidade bastante unida. Os atletas eles se conhecem todos e tudo. Até, assim, a primeira oportunidade que eu tive de interagir de maneira mais próxima com atletas estrangeiros, assim, com um grupo razoavelmente grande de atletas estrangeiros, foi justamente em 2012, depois da Olimpíada, que foi realizado aqui no Rio uma competição chamada Raia Rápida. E, e eu meio que eu até ajudei algumas coisas na organização, na época, porque a revista Swim Channel ela era uma dos apoiadores do evento, assim. Então, aí trouxeram alguns atletas da França, dos Estados Unidos e da Austrália, e aí vieram nadadores, por exemplo, veio o Florent Manadou, que era o francês que tinha acabado de ganhar os 50 metros na livre na Olimpíada, sabe?
o australiano James Magnussen, que tinha acabado de ser medalha de prata no 100 metros nado. Então, nomes assim, top da natação. Uhum. Eles ficaram tudo no mesmo hotel e o cara eles ficavam no hotel em Copacabana. E aí eu sempre estava lá também para ajudar o pessoal e tudo, e aí ia lá nas reuniões com os atletas e tal. E foi uma competição diferente até para eles, assim, porque em geral as competições, cada delegação fica num hotel separado e tal, mas como foi uma competição organizada para vir em grupos pequenos assim de atletas, eram 4 de cada país só, tudo ficou no mesmo hotel e eles mesmos tiveram uma interação muito grande assim entre eles, assim, eles gostaram bastante. E aí eu também tive uma interação bem legal assim, com os atletas, assim, de conversar com os caras, de sair pra balada com os caras, assim, sabe? Maneiro. Pra night com os caras, Sim, né? sim. Porque quando acabou a competição, a gente foi, né? Foi pra um bar, acho que lá em. Acho que em Laranjeiras, eu acho. Aí vê os caras ali, né? Relaxados, trocando ideia, bebendo, sabe? E aí você conversa com os caras sobre sobre a vida deles e tudo. E aí você está conversando realmente aí com um cara que foi campeão olímpico, sabe? Um cara que Maneiro. ganhou medalha da Olimpíada. Sim. Um cara de outro país, né? E aí foi uma oportunidade que eu tive de interagir. E aí depois, né? Essa competição aconteceu outras vezes. Conheci outros atletas também e tal. Mas assim, uma na natação, eles são bastante. Realmente diferente, assim, de um esporte de massa, sabe? Sim. Mas só que os nadadores vão entrar num lugar e ninguém vai reconhecer os caras, sabe? Uhum. Eles chamam a atenção porque eles são mais altos, assim, mas só por isso, né? Só por isso. Não é que vai entrar sei lá, né? Se chega. Estamos falando de atleta estrangeiro, né? Chega aí chega um cara que joga lá na Espanha. Chega o Sérgio Ramos aí aqui do Brasil, sai na night. Pô, o cara vai fazer o maior sucesso, todo mundo vai querer ver o cara, vai pegar autógrafo, vai parar o cara, né? Não é tão isso, não. Chegou um campeão olímpico aí, ninguém conhece. Né? Sim. Então é bem interessante assim. E aí é uma coisa que acaba tendo relação com isso, é que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu criei o Swim Stats, estatísticas da natação, né? Que começou no Instagram, depois eu passei para o site também, que eu aí fico colocando estatística só de natação, sabe? Criei meio despretensiosamente, mas aí vários nadadores começaram a seguir, e eu criei em inglês, né? Eu criei em inglês. A princípio ninguém sabia que era eu, nem mesmo o pessoal do Brasil, né? E aí eu criei, aí logo nos primeiros posts, assim, o pessoal de fora começou a me seguir, o pessoal de fora, eu digo os nadadores de fora, nadadores, assim, de ponta começaram a compartilhar, e aí, claro, começou a ganhar seguidores, e com isso, aí eu comecei a interagir, claro, virtualmente, mas com esses nadadores, assim, sabe? Vira e mexe, os nadadores me mandam mensagem e perguntam de alguma estatística e tal, aí chegou no auge do Michael Phelps passar nesse, sabe? Nossa, que incrível. E passar a compartilhar as coisas que eu posto, sabe? Que loucura, hein? Várias, mas várias, assim, sabe? Várias. Eu falei, caramba, o Michael Phelps está me seguindo e compartilhando minhas coisas, né? Que legal. Mas aí é uma conta de estatística da natação, para vocês verem como a natação ela é pequena, né? O mundo da natação é pequeno. Porque muita gente me segue, sabe? Muita gente a maioria desses nadadores de ponta me seguem. Né? Se eu criar uma conta parecida com essa no futebol, pô, dificilmente o Neymar vai me seguir, o Cristiano Ronaldo vai me seguir, sabe? Sim. Eu estou pegando esses nomes porque é o equivalente ao Phelps na natação. Sim, né? claro. Então, dificilmente, assim, sabe? Então é uma coisa mais restrita mesmo, sabe? Mas acabou, né? Acabou que, de novo, né? Eu acabei juntando esse negócio da estatística com a natação. Aí são mais levantamentos, mas às vezes eu faço algumas análises mais profundas, sabe? Qual que é o recorde mundial mais expressivo que tem entre todos a natação? Aí é baseado em alguma distribuição de probabilidade lá que eu faço análise e tal, e esse tipo de post faz muito sucesso, assim, sabe? Entre os nadadores mesmo, assim.
Aí foi uma coisa bem legal, assim, que aumentou a minha interação com esse pessoal. Apesar deles não saberem quem eu sou exatamente, assim, a pessoa, Daniel Takata, sabe? Sim, sim. Eles mandam mensagem pela conta do seu status. É, eu passei a ter uma interação com esses caras, assim, sabe? Frequentemente, assim, frequentemente. E Até... mostra que o trabalho lá que você está fazendo, isso é uma validação, né? Isso é muito Sim. legal. É, e era interessante porque durante muito tempo eu nem, assim, eu não fazia questão de que soubessem que era eu, mas nem o pessoal aqui do Brasil. Então, por exemplo, o Bruno Fratos, né, que foi o nadador que Uhum. ganhou medalha nessa Olimpíada, ele me segue no Swim Stats desde o começo, desde o começo. E vira e mexe ele compartilha as coisas minhas, só que ele nunca soube que era eu. Porque às vezes ele me mandava mensagem, assim, né, sobre algum post que eu pus, ele mandava em inglês, né? Aham. Eu respondi em inglês também. Sensacional. Até que um belo dia, isso mais de um ano depois, assim, sabe? Um belo dia ele me mandou uma mensagem, ei, é o Takata? Né? Aí eu Legal. falei, pô, Aí ele falou, caramba, pô, eu vi alguém falou lá, tal, não fazia ideia. Pô, e você me responde sempre em inglês? Aí, mas agora Maneiro. ele sabe. Sim. Mas esse foi um negócio legal que aconteceu, sabe? Esse Unistats, de eu ter pegado. É muito nichado, sabe? Muito nichado, sabe? Uhum. Estatística da natação, um negócio muito Sim, nichado, sim, sabe? sim. Mas por ser muito nichado, ele tem uma repercussão muito grande dentro do. E a interação fica maior, Porque né? não tem ninguém fazendo nada parecido, né? Só tem você, então você é referência. Exato. E aí acabou que, aí, por causa do Swim Stars, eu acabei entrando na Swim que é um site americano, né? Um Nossa, que site legal. revista, né? Que na verdade é o site de natação mais acessado do mundo hoje, né? Caraca. Aí eu escrevo. Quer dizer, o foco maior é o Instagram mesmo, mas aí eu escrevo alguns textos para o site sobre esses levantamentos, sobre estatísticas e tudo. E para a revista também, eventualmente escrevo. Mas aí acabou que, né, atualmente eu estou basicamente é isso que acho que, né, o Sport TV. Porque eu não estou mais na revista Swim Channel, mas eu estou, né, na Swim Swan, Swim Stats e a Sport TV, né, eventualmente, quando Sim. eles me convidam. Que incrível. E eu já queria ressaltar aqui a memória do professor Daniel Tem muita, Takata. Assim, tem muita memória. Takata tem porque muita memória. é inacreditável. Ele lembra que ele vai falando da natação e aí, não, porque o tempo tal. E isso a gente vê em todos os lugares, quando ele tá comentando, quando faz lá no Instagram também que eu acompanho. E uma curiosidade sobre a questão das bandeiras, né? Que aí eu acho que isso Isso deve é ter legal. vindo junto com as Olimpíadas. Eu queria saber porque, assim, não é possível. Não erra uma bandeira. É inacreditável saber tanta bandeira. Eu fico rindo lá quando você faz os stories e tal. Mas conta pra gente assim, como é que é isso? Veio junto também nessa coisa de acompanhar as Olimpíadas, de estar ali e vendo enciclopédia e tudo mais, e vendo bandeira. Porque é uma coisa legal, né? Que hoje em dia eu acho que a galera mais nova não tem muito disso de. Porque tudo tá muito fácil, né, de achar. Então você, eu quero saber a bandeira de, sei lá, de um país X. Você joga lá então você nem grava, porque você não vai ter o porquê gravar, né? Você acha muito fácil. Mas como é que foi isso? Né, esse joguinho aí do Instagram, né, os stories, né, eu fico lá adivinhando bandeira. Não, é que assim, também tem. Acaba que as coisas elas acabam se juntando, porque quando eu era criança, de novo, né, quando eu era criança, não sei se. Tinha um almanaque que chamava Almanaque Abril. Se você chegar a conhecer, vendia em banca e tal. Uhum. Tinha a edição anual do Almanaque Abril. Era tipo um calhamaço, assim. Era tipo um livrão, assim, de conhecimentos gerais. Era isso. Então, o que aconteceu no ano passado? Aí tinha coisa de história, tinha coisa de. Era basicamente de história, assim, né? Uhum. Mas também de fatos recentes e tudo. E é uma coisa que eu adorava no Almanac Abril, é que na capa e na contracapa vinham as bandeiras dos países, sabe? Vinham as bandeiras dos países. E de novo, né? Era pequeno, né? Não tinha internet, e aí eu gostava de ficar desenhando as bandeiras, sabe? Ficar desenhando e tal. Aí, sabe, as bandeiras exóticas me chamavam a atenção, por exemplo, a do Nepal, né? Do Nepal é uma bandeira que não é retângulo, é uma bandeira meio triangular, assim, zoada, assim. A bandeira da Suíça, que ela não é quadrada, ela não é retângulo, né? Ela é quadrada. Quadradinho, né? Então tem uma bandeira que chamava a atenção.
Aí eu gostava de ficar desenhando e tudo. Mas aí, ainda mais, assim, depois de me envolver com a natação, aí você, todas as competições aparecem as bandeiras dos nadadores, aí você acaba gravando. Assim, até porque tem vários hinos que eu sei de cor, assim, sei Nossa! cantar mesmo. Eu sei cantar o hino da Austrália, sabe? Eu sei Meu Deus! cantar o hino da Austrália, eu sei cantar o hino da Itália, sabe? Eu sei cantar o hino da França, porque são países que estão subindo do pódio direto lá na Campeonatos Mundiais e Olimpíadas, Ok. toca bastante, assim, hino da Grã-Bretanha, eu sei decorado, sabe? Os Estados Unidos nem se fala, né? Os Estados Unidos nem se fala. Só umas línguas meio estranhas que eu não sei Caraca. cantar. Da Rússia eu não sei, né? Da Rússia eu não sei, apesar de saber a melodia, eu não sei cantar. O da China também não, né? Eu sei a melodia, mas essas línguas mais que a gente tem mais afinidade, né? Que são mais línguas latinas, né? Como o italiano, francês, inglês, assim, acabo decorando, assim, sabe? E bandeira é a mesma coisa, sabe? Tá lá a bandeira toda hora. E aí, depois que eu criei o Swim Stats, e eu falei, não, quando eu criei o Swim Stats, eu falei, ó, o Swim Stats não é para amadores. Essa era o meu mote desde lá do início. Ó, o Swim Stats não é para amadores. Não é para amadores no sentido assim, eu vou fazer os posts, mas se o cara não tiver minimamente inteirado da natação, o cara não vai entender o post, sabe? O cara não vai Entendi. entender. Eu abrevio muita coisa, sabe? Uhum. Por exemplo, os melhores da história dos 200 medley, a da prova, né, dos 200 metros do lado medley. Só que no inglês, você não fala 200 metros medley, você fala 200 metros individual medley. Uhum. Individual medley, que é o medley individual, né? Que tem o medley do revezamento também. E abrevia IM. Então eu ponho lá 200 IM. Se o cara não souber o que é 200 IM, É. é porque o cara não tá inserido no universo e não é esse cara que tem que estar aqui mesmo, sabe? Sim. Nesse nível, sabe? E aí, na hora de colocar os nadadores, eu não ponho o nome do país do nadador, eu só ponho a bandeira, sabe? Eu não ponho o nome do país. Então tá lá o nadador da Suécia, só tá a bandeira da Suécia, mas se o cara não souber que é aquela bandeira da Suécia, o cara não vai saber de onde é o nadador. Uhum. Mas azar do cara. Aí, às vezes nem eu mesmo sei a bandeira, sabe? Aparece, por exemplo, sei lá, aparece uma bandeira lá vamos supor, já aconteceu, né? Sei lá, vamos supor, em algum país. Eu quero ver achar agora um país que você não sabe a bandeira. Não, porque agora eu sei, né? Mas é que eu tô, sei lá, que na época eu não sabia. Não, hoje mesmo eu fui colocar a bandeira da Eslováquia. E essa bandeira eu confundo um pouco, porque ela é parecida com a da Sérvia, sabe? É a mínima Aí eu ideia. tive, aí eu tive que, porque eu tenho que eu uso o Photoshop, né, para fazer os fotos. Aí eu tenho um arquivo lá com várias bandeiras, assim, com todas as bandeiras, só que não tem o nome das bandeiras, é só a bandeira mesmo, sabe? Aham. Então tá aqui o nadador da Eslováquia, tem que achar a bandeira da Eslováquia lá, mas não tem o nome, né? Aí, às vezes eu confundo um pouco assim, né? Putz, a bandeira Eslováquia é parecida com a da Sérvia, e agora? Qual? Vai ter que dar uma pesquisada. É, mas, mas isso aí acabou fazendo com que eu decorasse mais ainda as bandeiras, sabe? Inevitável, assim. Então, eu bato o olho, eu sei qual que é a bandeira da Singapura, de Filipinas, do Chipre, sabe? Essas bandeiras, sabe? Então tem, acaba, sabe? É uma coisa que Sim. não é que eu falei, putz, eu vou ficar estudando bandeira aqui, não, né? Sim, Foi isso. entrou. Aconteceu, né? Aconteceu. Mas é uma coisa que, por incrível que pareça, uma questão de geografia, Sim. né? Se você for ver bandeira é geografia, não tem muito a ver com estatística, não tem muito a ver com o esporte em si, mas está ali, está no meio, assim, sabe? Sim, sim. Então acaba que né, Mas você a acaba. memória é boa, né? Também não, sem É. modéstia, a memória é boa porque a gente vê. E tudo bem, com razão também, você está sempre ali mexendo nos dados e tudo mais, e Envolvido, o tempo assim, né? inteiro. Mas é muito legal isso, eu acho que faz uma diferença quando a gente está vendo uma competição, né? Principalmente, Sim, sim. pô, as Olimpíadas ali é onde todo mundo tá o olho vidrado, né? A natação da última agora é inacreditável. Se você me perguntar É, assim, qual é o nome do nadador lá X que você comemorou? Eu não vou lembrar, sendo bem sincero. Mas assim, você vê que a competição tá num nível surreal, mesmo sem entender, fica claro que o negócio ali tá cada vez mais profissional, né? E aí tem aquelas linhazinhas que mostram lá a linha do recorde mundial ali.
e os caras e as mulheres destruindo cada vez mais, assim, vai passando o ano, parece que eles vão ficando cada vez mais aperfeiçoados, né? Então é muito legal. Na natação é um esporte que mexe com as emoções, assim. Sendo bem sincero, aquelas muito longas, quando dá uma cansadinha. Aí você desliga ali, ou vai pegar uma comida e tal, volta, opa, já tá agora na reta final. Aí comemora, mas brincadeiras à parte, é um esporte que eu acho muito bacana. E eu acho que essa informação que você traz no comentário, e aí quando eles botam também os próprios nadadores que já nadaram ou estão atuando, eu acho que isso conecta mais assim o espectador, né? Não fica só um narrador falando lá e tudo mais, mas traz uma informação, e eu acho que isso é bacana, que aí dá história daquilo ali, né? Não fica uma Sim, coisa sim. rasa. E você Contextualiza, vê, né? contextualiza, e você vê uma Joana Maranhão lá falando um César Cielo, e isso também é muito bacana, né? Então essa conjunção eu acho bem Sim. legal, né? Assim, cada um tem o que pode contribuir, assim, sabe? Tem o narrador, faz o papel dele, tem o Exato. ex-atleta, que teve a experiência, e, em geral, tem alguém que é especialista. No caso, eu faço esse papel lá, no caso da natação, mas nos outros esportes tem também, né? É, e é interessante isso que você mencionou da evolução da natação, que realmente a natação é um dos esportes que chama atenção pela evolução, ano após ano, recorde, os recordes não param de cair, e muito disso, sabe, se dá justamente a evolução da ciência do esporte. Hoje, assim, você não tem como você dissociar essa parte analítica. E porque, né, como, como a gente está, assim, assim, se a gente for ver no aspecto de análise quantitativa, já que a gente é estatístico aqui, isso teve uma evolução muito grande nos últimos anos, e a natação se beneficiou muito disso, porque tem saído muitos trabalhos, muitas pesquisas relacionadas ao esporte, pesquisas científicas. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto bastante de dar, assim, é que na época que eu treinava, assim, isso já faz mais de 20 anos, na natação especificamente, mas isso se aplica também, por exemplo, ao atletismo e a alguns outros esportes. A natação é um esporte de sobrecarga, então você treina muito, assim, treina muito, muito, muito mesmo, assim, volume de metragem, né, todos os dias na piscina. Aí chega nas vésperas da competição, você treina menos, que é justamente para tirar essa sobrecarga e você não chegar, basicamente para você não chegar na competição fadigado. Você treina muito para se aperfeiçoar, né, para ter essa melhora de performance, sim, mas você tem que tomar cuidado para balancear isso e não chegar estourado na competição. Isso sempre foi um desafio muito grande na natação, sabe? Uhum. E, e, na, e há alguns anos isso era feito meio intuitivamente, assim, sabe? Meio intuitivamente. Quanto tempo que o nadador tem que ter esse período de treinamentos mais, sabe, um treinamento com menos metragem antes da competição? É uma semana, 10 dias? Como é que tem que ser esse treinamento, sabe? Quanto que tem que ser esse volume, tudo? Era meio na intuição do treinador, assim, sabe? Uhum. Sim, sim. Ele sabia as características de cada nadador, e tanto que esse período antes da competição, de sei lá, 10 dias, 2 semanas, que o nadador ele treina menos, é chamado de polimento. Uhum. Né? Polimento. O linguajar da natação é polimento. E muitas vezes o treinador errava, a gente chama que o treinador errou o polimento, sabe? Uhum. Ou, Sim. ou o atleta treinou mais do que deveria nesse período, ou treinou menos do que deveria nesse período, sabe? Sim. Porque era meio tentativa e erro, assim, sabe? Então, Uhum. numa competição deu certo, então tá. Então na próxima eu vou ajustar isso aqui. Só que hoje não se.
Isso não... Hoje, o que se faz? Você pega dados dos nadadores, sabe? Dados de treino, dados fisiológicos, dados de, sei lá, de ácido lático, dados dados dos mais diversos tipos relacionados a cada nadador. E aí você tem modelos, né? Modelos específicos, modelos matemáticos e estatísticos para isso, sabe? E você consegue mensurar o quanto de volume você tem que dar de treinamento durante o período mais pesado, em que período que você tem que abaixar esse treino, diminuir esse treino, para que você tenha o nadador chegue lá na competição com, né, no ponto de bala, sabe? Você tem modelos para isso, né? Você faz um modelo para um nadador, aí você faz um outro modelo para outro nadador, baseado nos dados dele. Então você tem que coletar dados ao longo do período de treinamento e tal. Uhum. Então, agora hoje você tem menos espaço para esse tipo de erro, né? E claro, isso se reflete na evolução do esporte, sabe? Eu estou dando esse exemplo, assim, ele é até simples, mas tem vários outros também relacionados, por exemplo, à evolução da técnica de nado, também baseado na ciência e várias outras coisas, né? Então bom, eu quis colocar esse exemplo aqui porque são justamente modelos matemáticos e estatísticos. Sim, sim. Modelos lá, lineares ou não lineares, que você coloca lá as variáveis e você consegue mensurar essas coisas, né? Não, mas isso é muito legal, porque fica claro, é nítido, assim, até para quem não é do meio, que tá tendo uma evolução, né? E é muito legal também de ver, às vezes, a técnica diferente de que cada atleta usa. Aí eu lembro que teve alguma competição que foi muito falado que eu acho que era mais longo, era uma prova que era mais longa. E aí a forma que cada atleta respirava, tinha atleta que respirava só de um lado só, se eu não me engano, só levantava a cabeça para um lado e tinha outro atleta que levantava para alguma coisa do tipo. E isso é muito legal, que você vai vendo que cada um tem a sua técnica, tem gente que guarda mais para o final, o outro que já dá um estouro no começo. Cara, e é aquilo, tudo ou nada. Principalmente as provas que são individuais, se prepara esse tempo todo e tal, não é um campeonato de pontos corridos como no futebol, né? É ali, pode ser o céu ou o inferno, então isso nossa, é muito emocionante. Pois é. Sim. Acho bem fascinante isso, né? É o mata-mata, né? É a natação mata-mata. É o mata-mata. É o que a população gosta muito, né? Tem muita gente Pro saudosa de falar do telespectador, futebol, né? né? Poxa, é uma Gera muita emoção. ali Sim, sim. absurda, né? Então aqueles segundos ali que parecem longos pra caramba e cada abraçada e tal. E é muito legal, às vezes, quando tem prova, por exemplo, tem um mega favorito, um 2 ou 3, e aí um cara que não estava sendo cotado, ele vai lá e pum, crava lá e ganha. Nossa senhora, aí você vê a emoção da galera lá, o treinador na Legal. arquibancada, ou a família, nossa, é muito emocionante, é muito emocionante. Dizem, e eu discordo totalmente disso, dizem que o futebol é o único esporte que teoricamente, o time menos cotado pode ganhar, sabe? Acontece, claro, acontece. Sem dúvida que isso acontece. Mas não, eu discordo totalmente quando dizem que o futebol é o único esporte que isso acontece, sabe? Não, você pega os mais diversos esportes, você tem essas surpresas, assim, sabe? Sim. Aqueles, por exemplo, atletas com chance muito baixa de vencer antes da competição, você sabe, se você colocar um ranking de favoritos lá, o cara é o 10º lá para ganhar a medalha, e o cara vai lá e ganha. Acontece. No futebol também, acontece. Tem um time lá que você faz a cotação lá, o time está lá em 8º, 9º, e ele vai lá e é campeão. Acontece, né? E, assim, né? Mas é aquela coisa, né? Acontece no... Essa é que, assim, em termos, de novo, é o raciocínio probabilístico, né? É o raciocínio probabilístico. As pessoas veem uma surpresa no futebol e falam, nossa, só no futebol que isso acontece. Nossa, que coisa. Ou vem uma surpresa e falam, nossa, isso aqui é um negócio inédito. Mas não, assim, as surpresas, elas são, assim, não sei se a frase é correta, assim, mas as surpresas, elas são esperadas, né? Sim. Se, por exemplo, um time tem, vamos supor, 5% de chance de ser campeão, 5% de chance de ser campeão, né? A cada 20 campeonatos, um time com 5% de chance de ser campeão vai ser campeão, né?
cada 20 campeonatos, que é 1 sobre 20. Sim. Então o time com 5% de chance de campeão, eventualmente ele vai ser campeão, sabe? Sim. Eventualmente ele vai ser campeão. Em todo esporte acontece isso, né? Não só no esporte, mas Verdade. a chance de ganhar na Mega Sena não é 1 sobre 50 milhões, e não tem gente que ganha, né? Então esse raciocínio probabilístico, as surpresas acontecem, sim, elas acontecem, sim. Mas eu não sei, acho que no futebol causa mais impacto porque é um esporte mais de massa e É isso. Tem esse elemento também de, sei lá, ter um gol no último minuto, essas coisas assim, mas essa coisa da zebra é uma coisa que é presente em todos os esportes. Sim. Não, e é o magnífico, né, de qualquer esporte, seja natação, do futebol, isso, essa aí, porque e até as vitórias dos que já são esperados são maravilhosas, quando bate um recorde, quando tem uma disputa ali lado a lado, então, enfim, eu acho que cada vez mais, principalmente com a tecnologia, a gente tem conseguido conectar mais as pessoas ao esporte dessa forma, né? Aqui no Brasil a gente tem esse distanciamento ainda, né? Mais, tipo, na Olimpíada, aí todo mundo gosta, mas aí depois a coisa volta a futebol, né? Quarta-feira, domingo e aí vai. Então, acho que a gente ainda tem muito para avançar, porque o próprio esporte, o futebol, pensando em questão de investimento, a gente está muito atrasado, né? O Brasil já ficou muito atrasado perto de países como países não, desculpa, como continentes como a Europa e até o próprio Estados Unidos, que não era o país do futebol, mas se você for hoje eles olhar para investem os Estados cada vez Unidos, eles mais. estão investindo muito mais. Botando a galera de colégio, linkando isso, né? Trazendo profissionais de fora que já tiveram uma certa fama para valorizar o esporte. Então, eu acho que é uma coisa do Brasil também, infelizmente, não valorizar os esportes da maneira correta, né? Tanto que a gente vê algumas situações precárias, às vezes, em competições, Pan-Americana, Olimpíada e tal. Pô, o atleta chega ali às custas, muitas das vezes, né? Então, depende, é complicado. É isso mesmo. Para quem está envolvido com esse esporte como natação, por exemplo, esses esportes olímpicos, é uma luta diária, assim, sabe, para divulgar o esporte, fazer com que ele chegue a mais pessoas, porque realmente, assim, não é que, por exemplo, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, sabe, não é que, por exemplo, eles são uma potência da natação, mas não é que a natação é um esporte muito popular lá, não. Pelo contrário, sim, sabe? Legal, não sabia. Não, longe disso. O americano médio, assim, vai conhecer o nome do Michael Phelps só. Que nem aqui, sabe? Que nem aqui. Você vai conhecer só os caras que... Né, realmente os tops. Não, lá longe disso. Não, os nadadores não são celebridades, longe disso. Só que lá tem uma cultura maior de você incentivar o esporte desde cedo, né, nas escolas e principalmente nas universidades, e de você também, mesmo, por exemplo, mesmo a natação não sendo um esporte muito popular, as competições de natação lá, as principais, são um show, assim, sabe? Você vai numa seletiva olímpica americana, é um show, é um negócio espetacular, é um espetáculo. Mega assim, evento, né? Sim. Eles são bons nisso, né? São bons nisso. Mas é um ciclo, né? Quer dizer, o espetáculo acontece porque eles têm grandes nadadores, mas o contrário também, né? Os grandes nadadores existem porque tem toda essa... Sim, verdade. Assim, esse sistema, sabe? De Perfeito. você valorizar o esporte como espetáculo, e aí isso vai... Você valoriza o esporte como espetáculo, aí você atrai um público imenso lá para... Você tem, né, os ingressos se esgotam rapidamente para as competições, e aí uma criança que assiste ao vivo lá uma competição dessa vai querer começar a nadar, e é um ciclo, né? É um ciclo. E aí tem o incentivo na escola, no colégio, na high school, né, no caso, e depois na universidade. Então é um ciclo. Então, mesmo não sendo um esporte muito popular, você tem uma cultura assim de Certeza. né? E aí faz uma diferença não só no esporte em si, para o alto rendimento, mas também na formação, né,
Sim, cidadão, sim. né? Isso é uma coisa assim que o Brasil realmente é muito defasado, né? Muito defasado. É, é até, claro, vocês concordam comigo que é até meio cruel, assim, né? Chegar numa época de Olimpíada, você querer cobrar os atletas. Isso não existe, né? Infelizmente, ele tem pessoas que fazem isso, né? É, Julgam e tal, mas é cruel total. Concordo. Claro, a cobrança ela tem que existir no aspecto ali do esporte do Sim. atleta, do alto rendimento, afinal de contas são profissionais. Mas é que às vezes as cobranças elas passam do limite, né? Então, uhum. é, tratando como se fosse uma obrigação do atleta voltar com a medalha e coisas do tipo, e se não conseguir é um fracassado nesse A gente viu nível. muito isso no futebol feminino, por exemplo, essa cobrança, e era engraçado que a cobrança é como se no Brasil o futebol feminino fosse valorizado, né? Como se a gente Né? tivesse campeonatos mega bem estruturados, com final de semana todo mundo tivesse ali num evento. E não, então assim, muitas das atletas que estão ali, que são atletas da seleção, mas que no dia a dia não tem esse glamour que, por exemplo, os atletas masculinos têm, Sim. né? E mesmo assim, alguns clubes. Então, isso é muito complicado mesmo, porque a pessoa vai lá, ela tá numa Olimpíada, ela conseguiu levar o nome do seu país Uhum. para uma competição dessa, muitas vezes avançando, chegando numa final, ou enfim, numa fase mais avançada, e mesmo assim ainda tem uma cobrança injusta, ao meu ver, né? Desse tipo, né? É uma pena. É a mentalidade do futebol, né? Porque é o que está aqui no dia a dia, é a mentalidade do torcedor, mentalidade passional. Se ganhou, nossa, perfeito, mas se não ganhou também tá uma droga, é tudo ruim e tal. Aí, aí Pois é. em geral, as pessoas transferem isso também para o esporte olímpico, que é uma realidade bem diferente, né? Bem Sim. diferente. Então, O segundo lugar, por exemplo, né? O segundo lugar É vale nada muito valorizado. numa competição como as Olimpíadas. E no dia a dia aqui, qualquer competição, se você é o segundo lugar, o terceiro, sei lá, você não tem essa. É ao contrário, é muito ruim, né? É, é, uma, é um sentimento. Você faz todo um trabalho, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que você tem 38 times. Não, desculpa, 20 times, né? os Isso. times, né? 38 rodadas, 20 times, e assim, você chega em segundo lugar e você é taxado como se fosse um Técnico péssimo time, né? demitido, torcida chateada. É muito, muito complicado essa cultura que a gente ainda tem, né? Mas Sim, espero que a gente consiga avançar aí. sim. Professor, queria não tomar muito seu tempo, a gente já está aqui com 1 hora e meia já de papo. Passa É, rápido. passa rápido, assunto bom, conversa boa, a gente tem muita coisa que a gente poderia ficar falando, mas hoje é terça-feira, né? O pessoal daqui a Terça-feira. pouco também já vai dormir, que amanhã é dia de trabalho, de estudo. A gente tem duas perguntinhas aqui para o final, que a gente sempre faz para todo convidado. O Rafinha vai fazer uma e depois eu faço a outra pra gente partir pros finalmente. Sim, professor, a gente sempre faz duas perguntas e vou começar fazendo a primeira, que é o mundo da imaginação, quando a gente finalmente acabar a corona, não estiver mais passando por esse momento chato e difícil. O que mais você está com saudade, com vontade de fazer, que a pandemia, isolamento social não está permitindo? Tem várias coisas, acho que todos nós estamos sentindo falta de várias coisas. Eu, particularmente, eu tenho sentido muita falta de fazer natação, né? Eu ainda tenho evitado um pouco, eu tenho só corrido, Aham. mas fazer natação ainda não. Mas, na verdade, acho que talvez o que mais sinto falta, e foi uma coisa que eu tive um pouco de contato quando eu fui comentar a Olimpíada no Sport TV, que, que desde que começou a pandemia, a gente ficou em casa, trabalhando de casa, dando aula de casa e tudo, saindo só para o essencial. Mas é quando chegou para comentar a Olimpíada no Sport. Inclusive, as competições que eu comentei para o Sport TV nesse período foram todas remotas também, né? Eu Hum, fiz tudo de casa. O narrador lá do estúdio lá e eu de casa. Mas na Olimpíada, não. Na Olimpíada foi presencial e com todos eles faziam teste na gente todo dia, sabe? uhum. Era um ambiente mais, digamos, quer dizer, tinha, além de todos os protocolos, máscara e tudo, mas também eles faziam os testes na gente. Todo dia fazia teste. Então era uma. Bem A gente, controlado, né? Uhum. isso, a gente se sentia um pouco mais seguro lá, sabe? E, e aí, com isso, ficando um pouco mais relaxado para encontrar e interagir com as pessoas, eu percebi como isso me fazia falta, sabe? Você Uhum.
chega, porque é diferente, né? Óbvio, você vai no supermercado, você vai no médico, Sim. né? São as coisas que basicamente eu vinha Aham. fazendo, né? As poucas interações que eu vinha fazendo, mas aí você chega lá, que aí são pessoas que várias eu já conhecia, aí você troca ideia, Hum. conversa e tudo. É, aí que eu percebi que eu falei, caramba, como fazia tempo que eu, né, mais de um ano na época, Uhum. como fazia tempo que eu não tinha essa troca, e como isso faz falta, porque às vezes a gente até perde a noção de como isso faz falta, sabe? Sim. Uma coisa que uma coisa que tava no dia a dia, foi tirada da gente de repente, e claro, isso impacta na nossa saúde mental e em vários outros aspectos. Então, claro, né, tá, pode ser um pouco clichê eu dizer que esse contato, que essa interação faz falta para todo mundo, mas no meu caso específico eu tive essa experiência, sabe, Uhum. de Deu aquele contato. gostinho, né, de Isso, putz, isso, e como isso, faz falta mesmo, eu acho que essa interação humana, nós somos seres sociáveis, né, por mais que a gente fale que: "Não, pô, eu sou mais de ficar de casa e tal", mas ter esse contato, com grupos ali, com amigos, familiares ou enfim, no trabalho, eu acho que isso pesa muito para ter um dia mais leve, né, para o dia a dia. isso mesmo, né? Mesmo que seja no trabalho, assim, que seja até Uhum. às vezes um ambiente, né, mais, às vezes até meio estressante ou carregado, mesmo assim, é um lugar que você vai encontrar pessoas e você vai conversar e, de Mudar um alguma pouco os maneira, ares, né. exatamente. Não, maravilha. A segunda pergunta que a gente tem aqui, na verdade, a gente pede uma dica. E na verdade não uma dica, quantas você quiser, e a gente deixa super à vontade. Já teve gente que indicou série, já teve gente que indicou livro, frase, o que você Página do quiser mesmo. Instagram, qualquer coisa que você queira dividir, que a galera que assistiu e está assistindo, ou que ainda vai assistir lá no Spotify ou no YouTube, lembre de você aqui com a gente. Um filme, uma série. Como o Igor falou, não precisa ser algo recente, pode ser uma coisa que você viu há muito tempo. Uhum. Bom, eu, curiosamente, ontem mesmo eu comprei um livro só que eu não comecei a ler ainda, então não vou indicá-lo, né? Mas é que o tema do livro, que é sobre o cérebro humano, assim, Hum. basicamente como eu não comecei a ler o livro, eu ainda não sei exatamente assim, mas pelo uma entrevista com a autora, o livro é até em inglês, não tem tradução em português não, mas é um livro que trata como você é, de como você administrar melhor o modo como você usa o seu cérebro, assim, sabe? Pra você Uhum. tomar melhores decisões. Tudo. Mas aí, né, isso me interessou, assim, porque ele tem bastante relação com outro livro, que aí sim, acho que esse que eu vou indicar. O livro chama Brain Rules. Brain Hum. Rules, um pesquisador biomolecular dos Estados Unidos, como é que chama mesmo? Cara, fugiu o nome dele. Mas é um. Tem tradução em português também, é John Medina, que chama o autor, John Medina. O livro ele tem tradução para português, né? Que é foi traduzido como Aumente o Poder do Seu Cérebro. Tô vendo aqui, isso aí. E pode parecer um livro de autoajuda, sabe? O título, assim. Mas não, é um livro bastante científico, sabe? Tanto que o autor é um pesquisador, ele é um cientista. Aí ele elenca diversos itens, assim, para que você. Basicamente para isso, né? Para você aumentar o poder do seu cérebro nesse sentido. Aí são vários itens, assim, como, por exemplo, sono, alimentação, exercício físico, até música, tem até um capítulo de música, e estudar outras coisas que para você ativar áreas diferentes do seu cérebro, que é uma coisa que eu tenho bastante, sabe, eu gosto bastante, assim, acho que, não sei, acho que talvez seja a influência dos meus pais, desde pequeno, assim, de eu ter esse negócio, por exemplo, eu gostar de escrever e gostar de exatas. Uhum. De eu gostar de música e também de estudar idiomas, essas coisas assim, sabe, que eu Sim. acho que faz com que, em um longo prazo, a gente, sabe, colha frutos e tenha tenha uma visão melhor do mundo. É, e aí esse livro ele deixa muito claro essas coisas, sempre baseado em estudos científicos,
sabe? Estudos científicos e evidências. Por exemplo, como o exercício físico é importante, não só para você, não só para o seu físico, como para você manter o seu cérebro ativo e, sei lá, aí pesquisa lá dizendo que depois dos 80 anos, quando você chega depois dos 80 anos, aqueles que não tiveram uma rotina de exercício regular têm muito menos chance de desenvolver doenças do cérebro, ter demência, Alzheimer, essas coisas assim, do que pessoas que não tiveram uma... Então, assim, coisas relacionadas à saúde do cérebro, à saúde mental. Então, eu achei esse livro muito, mas muito, muito interessante, assim, sabe? É uma área que eu me interesso bastante. Então, acho que eu vou deixar essa dica aí desse Brain livro, Brain Rules. Roots, Aumente o Poder do Seu Cérebro, que ele é uma das melhores leituras que eu já fiz. Maravilha. Belíssimo. Então, eu queria mais uma vez agradecer, professor. Obrigado pela disponibilidade do tempo aí numa terça-feira. A gente sabe que tá na correria nessa pandemia ainda. Você está dando aula também, né? Então, tem que acertar o tempo de dar aula, tudo. Então, muito obrigado. Adoramos o papo. Foi muito legal mesmo. Tem outras coisas que a gente poderia falar aqui, por exemplo, sobre a área da música. A gente sabe que você Oh, gosta sim, bastante. sim. A gente pode então marcar um outro papo mais para frente para falar. Se tudo der certo, essa pandemia há de passar quanto antes. Eu só queria agradecer você, agradecer o chat que assistiu e passar para o Rafinha se despedir. Depois a gente. Acelerar, porque não quero tomar mais o tempo, é isso. Agradecer ao chat que acompanha a gente, agradecer ao Takata por esse papo maravilhoso, papo leve, informativo pra caramba. A gente sempre aprende uma porção de coisa. Achei muito legal, porque vira e mexe a gente recebe uma galera aqui, né, Igor, que é muito certeira e é gostoso a gente ver que todas as estratégias dão certo na vida se você faz o que você gosta, faz o que você ama. Tem muita gente que chega aqui, Takata, e fala, não, porque eu desde jovem queria isso, queria aquilo. E você foi contando uma experiência de vida que as coisas foram acontecendo e você foi se jogando porque você gostava. Então, é legal pra caramba pra gente também aumentar nossas possibilidades e ver que não existe só um caminho a ser trilhado, existem vários caminhos, o que a gente se adapta melhor, o que a gente se sente mais feliz. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Igor, que faz isso acontecer. E deixar o Takata finalizar, dar o tchau dele. Professor, muito obrigado. Faça a sua despedida. Não, eu que agradeço. Foi muito legal mesmo falar aqui. Como você falou, foi um papo leve, papo agradável. Tinha quase 2 horas aí, nem deu tempo passando, né? Mas eu agradeço bastante, agradeço quem estava na audiência aí. Espero que tenha sido, de alguma forma, proveitoso. E vou ficar ligado aí nos próximos convidados aí de vocês, que eu sei que, né, a agenda de outubro já está cheia aí. E é isso aí. Obrigado, obrigado mesmo. Show. Valeu, pessoal. Ele aproveitando, sábado e domingo a gente tem 2 episódios aí, vai ser um final de semana cheio. E o episódio do Takata também já vai estar no ar a partir de amanhã no YouTube. E em seguida a gente já vai botar no Spotify, amanhã ou quinta-feira. Hoje é terça, né? Amanhã ou quinta-feira já deve estar no ar também. Então, muito obrigado. Se cuidem, boa noite e até a Valeu, próxima. pessoal. Pessoal, tchau, tchau.